Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Vamos nos conectando aqui no nosso culto, né, de quinta-feira de adoração ao Senhor. Se você puder ir chamando os irmãos, né, para a gente poder estar mais uma vez cultuando a Deus, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Amém? Então vai compartilhando, vai chamando, vai se reunindo com a sua família, né, com os seus amigos, com os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então nessa noite, enquanto as pessoas vão entrando, nós vamos aqui levantar a nossa voz em adoração ao nome do Senhor. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Coloque a sua mão no coração, estenda a mão sobre a sua casa. Vamos profetizar nessa noite sobre a nossa família, vamos profetizar sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, mais uma vez, para louvarmos, Pai, e engrandecermos o Teu nome, Senhor. Que a Tua presença, Pai, que o Teu amor, ó Deus, que a Tua graça, Pai, esteja sobre a nossa vida, Pai, neste lugar, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo comece a entrar dentro dos lares, ó Deus. Ó Deus, que a Tua graça e o Teu amor comece a invadir a nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Começa, Deus, a preparar o nosso coração, começa a preparar a nossa mente, Senhor. Começa a preparar, Deus, o nosso espírito, Deus, para receber a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que não seja somente a minha boca, Pai, mas seja a Tua boca, Pai, falando e ministrando no coração de muitos irmãos que vão, Pai, ó Deus, ouvir, Pai, um pouco dessa palavra, Deus. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar através, Pai, dessa pregação, Pai, ó Deus, nos corações, Pai, nas famílias, Senhor. Ó Deus, na Tua igreja, Pai. Ó Deus, que essa palavra venha a ser uma palavra profética, Pai, para a Tua igreja. Que essa palavra venha a ser uma palavra, Deus, ó Deus, cheia do Espírito Santo. Venha a ser uma palavra, Pai, de avivamento. Venha a ser uma palavra, Deus, ó Deus, de conforto, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, entre, Pai, ó Deus, no nosso lar nessa noite. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, adentre a nossa casa neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra e o Teu Espírito, Pai, nessa noite, ela venha para jogar por terra, Pai, todas as ciladas do inimigo, tudo aquilo que o diabo tem tramado, Pai, contra a Tua igreja, Pai, contra as famílias, Pai, ó Deus, da Tua igreja, Pai, contra as famílias de bom sucesso, ó Deus, que venha a ser jogadas por terra, Pai, agora em nome de Jesus, Deus. E nós oramos a Ti, Pai, te agradecendo, Deus, ó Deus, e pedindo, Pai, o Teu mover e o derramar do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Então, nessa noite, nós vamos continuar pregando sobre as cartas do Apocalipse, né? Aquilo que Jesus tem falado conosco, né? Nós falamos aqui já falamos sobre 5 cartas. Nós falamos sobre a carta à igreja de Éfeso, falamos sobre a carta à igreja de Esmirna, falamos sobre a carta à igreja em Pérgamo, falamos sobre a carta à igreja em Tiatira, falamos sobre a igreja de Sardes, e nessa noite nós vamos falar sobre a penúltima igreja, a igreja que se encontrava em Filadélfia. Amém? Antes da gente começar a pregar, queria aqui prestar nossos sentimentos, né? A dona Anita, que veio a falecer nessa noite, e que Deus possa confortar os familiares, que o Espírito Santo possa ver em cada membro da família, filhos, netos, né? E que o Espírito Santo possa ser o consolo para essa família, né? Muitos irmãos da nossa igreja, então que o Senhor Jesus conforte a sua casa, conforte a sua família, é a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém? Então eu queria te convidar, querido, nessa noite, a abrir a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 7. Aleluia. Carta à igreja em Filadélfia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor.
ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, nós vamos aqui aprender um pouco sobre essa igreja que se encontrava em Filadélfia. Nós temos aqui nas 7 cartas somente 2 igrejas que só tiveram elogios da parte de Jesus. Somente 2 igrejas tiveram elogios da parte de Jesus. Foi Filadélfia e foi a igreja de Esmirna. E é interessante que quando a gente fala sobre Filadélfia, a gente fala de fidelidade, a gente fala de uma igreja perseverante, a gente fala de uma igreja que não desistia, a gente fala de uma igreja que permanecia, a gente fala de uma igreja que prevalecia, mesmo diante das adversidades. Então, nessa noite, querido, falando de uma igreja fiel, falando de uma igreja que tinha poder, falando de uma igreja que era cheia do Espírito Santo, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que você também venha a ser uma igreja perseverante, uma igreja que prevalece, uma igreja que não desiste, uma igreja que mesmo tendo pouca força, mas guarda a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos aqui aprender algumas coisas dessa igreja. E eu queria dizer para você, como tema da nossa mensagem, eu queria declarar essa palavra para você e para a sua casa, para a sua família e para o seu ministério. Jesus fala assim: eu tenho para você portas abertas. Eu tenho para você portas abertas. Amém? Então esse é o tema da minha mensagem nessa noite. Prometo não demorar muito, querido, mas Deus tem para você, querido, portas abertas. Deus tem para a sua vida portas abertas. Esse é o tema da palavra e esse, querido, é o tema dessa carta. A porta está aberta para o povo de Deus. Amém? Quando a gente fala de Filadélfia, e eu sempre falei que as igrejas, principalmente quando se fala dessas 7 igrejas aqui da Ásia, todas elas eram colocadas em pontos estratégicos. E Filadélfia, querido, era uma igreja também muito estratégica. Por quê? Porque essa igreja, querido, ela ficava, a cidade de Filadélfia, ela ficava, querido, na rota do correio, da correspondência do Império Romano. Então tudo passava por ali. As cartas, né? O correio. Era uma cidade totalmente estratégica. Filadélfia significa amor fraternal. E por que essa cidade, querido, era uma cidade estratégica? E essa igreja também era uma igreja estratégica. Porque ela ficava na rota do correio imperial de Roma, que dava para o Oriente. Ou seja,
essa igreja era uma porta aberta. Era uma porta aberta para correspondência. Mas, profeticamente, era uma porta aberta para a palavra de Deus. Por isso ela também era chamada de a porta do Oriente. Olha que coisa mais linda. A porta do Oriente. Essa igreja era uma igreja estratégica, porque Jesus não fala que ela tem pouca força e as portas estão abertas à toa, não. Porque os caminhos de Filadélfia eram caminhos abertos. Então eu queria profetizar sobre a sua vida, que os seus caminhos, que a sua casa, que o seu trabalho, que o dinheiro, que tudo, o seu ministério, todos os seus caminhos, querido, estão abertos em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, que a unção que estava sobre a igreja que estava lá em Filadélfia está sobre a sua vida. Uma igreja que tem a porta e os caminhos abertos. Abertos, querido. Abertos para a salvação. Abertos para a vitória. Abertos para o milagre. Deus tem caminhos abertos para a sua vida. Deus tem caminhos abertos para o milagre na sua vida. Deus tem caminhos, querido, abertos para a sua casa, para a sua família. Então, querido, a igreja de Filadélfia simbolizava os caminhos abertos. Não somente para a palavra de Deus, mas para a sua vida espiritual. Né? Então, nós vamos começar aqui. No versículo 7, já começa dizendo, como em todas as outras cartas, Jesus dá aquela palavra de esperança. E ele fala assim, olha, o anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E quando a gente fala de portas abertas, quando a gente fala de caminhos abertos, Jesus já começa dizendo aqui, olha, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E é interessante que quando se fala de chave de Davi, fala de símbolo de autoridade do Messias. O que era o Messias? Messias era o enviado. Messias era aquele que era escolhido. Então, querido, quando se fala de chave de Davi, fala do Messias, fala da autoridade do rei, fala da autoridade de Jesus sobre a sua igreja. Amém? Então, querido, a chave de Davi simbolizava a autoridade. Ele que abre as portas, ele é que fecha as portas. Mas eu tenho uma palavra para te dar, querido. As portas, os caminhos estão abertos em nome de Jesus. As portas da sua vida estão abertas em nome de Jesus. Então, chave de Davi simbolizava a autoridade. Quer ver? Isaías, capítulo 22, se você puder abrir, ou depois se você puder anotar, Isaías capítulo 22, versículo 22, o profeta diz assim, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. A pessoa, querido, que estava com a posse da chave do palácio, a pessoa que tem a posse da chave do palácio, ela pode decidir quem tem acesso ao rei. Jesus tem a chave do palácio. Jesus tem a chave do reino. Jesus tem a chave espiritual da sua vida. E eu profetizo, querido, que através de Jesus você vai ter acesso ao palácio. Você vai ter acesso ao rei. Você vai ter acesso às maravilhas. Você vai ter acesso ao milagre. Você vai ter acesso às bênçãos. Você vai ter acesso à vitória. Você vai ter acesso à cura. Você vai ter acesso ao dinheiro. Você vai ter acesso à prosperidade. Eu profetizo sobre a sua vida, querido, porque a chave de Davi está na mão de Jesus, ou seja, a autoridade. Aquele que tem o lugar, querido, aquele que pode te dar a entrada no palácio. O que palácio significa para nós? Palácio significa aonde é a morada do nosso Senhor. Aonde é a morada do Eterno. Palácio significa riquezas. Deus tem riquezas para a sua vida. Augusto, por que você está pregando hoje só sobre coisas boas? Porque Jesus está direcionando, querido, essa carta a uma igreja que é fiel.
E eu profetizo que você é uma igreja fiel. Você é uma igreja fiel, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, querido, para aqueles que são lavados, para aqueles que são remidos, para aqueles que são fiéis, o que tem, querido, o que tem é palácio. Para aqueles que são fiéis, tem palácio, tem convívio com o rei. No seu lugar, querido, você não é Mefibosete. Lembra de Mefibosete? Mefibosete vivia em Lodebar, lugar de miséria, lugar de pedir esmola. Mas a partir do momento que Davi se lembrou de uma promessa, Davi falou: traz Mefibosete aqui para comer comigo à minha mesa. Davi significa, querida, autoridade. A autoridade está nas mãos do Senhor. A chave está nas mãos de Jesus. A chave está nas mãos dele para que você entre nos átrios, nos palácios, nas riquezas que o Espírito Santo quer dar sobre a sua vida. Deus quer te dar riquezas, querido. Deus quer te dar honra. Deus quer te dar glória. Seja fiel como foi a igreja em Filadélfia. É só ser fiel, querido. É só ser fiel. Quem é fiel tem o quê? Quem é fiel tem palácio. Quem é fiel tem riquezas. Quem é fiel tem maravilhas. Quem é fiel tem cura. Quem é fiel tem milagre. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Quem é fiel tem riquezas. Aleluia. Então, querido, são promessas que Deus faz aqui à igreja que estava em Filadélfia. Aquele que tem a chave, Davi. Aquele que tem a chave de Davi. Quem é esse, querido? É o Senhor. A Bíblia diz aqui, ó, onde nós lemos, estas coisas diz o Santo. Essas coisas diz o Santo, o verdadeiro. Então, querido, ele tem autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Lucas capítulo 1, versículo 32, diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono, querido, é de Jesus. A autoridade é de Jesus. O inimigo pode ter falado assim: ele é derrotado. Jesus falou: ele é vitorioso. O inimigo pode ter falado assim: a família dele vai ser destruída. Jesus fala para você assim: a sua família vai ser vitoriosa. O inimigo pode ter falado muitas e muitas coisas para você, querido. Mas Jesus fala assim: olha, eu vou fazer de você mais do que vitorioso. Aleluia. Então, querido, o tema central da carta, a carta à igreja de Filadélfia, as portas estão abertas. As portas estão abertas sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, querido, estas coisas diz o Santo. Tudo que Jesus fala, você pode assinar embaixo. Porque quem está falando aqui é o Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35, diz assim: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aquele que te fez a promessa, querido, ele é santo. Amém? Então ele vai santificar a sua vida. Se você é fiel, se você tem permanecido fiel, peça para ele santificar a sua vida. Essas coisas diz o Santo, o verdadeiro. E aí eu anotei uma frase aqui, eu queria que você gravasse isso. Se não fosse verdadeiro, não poderia triunfar sobre os inimigos. Se Jesus não fosse verdadeiro, não poderia triunfar sobre os inimigos. Guarde isso e anote aí. Se Jesus não fosse verdadeiro, não poderia triunfar sobre os inimigos. Ainda em Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Quem é fiel e verdadeiro, querido? É Jesus. Então, se ele te fez a promessa, querido, permaneça. Porque está dizendo aqui, olha, essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Então, guarda essa frase. Se não fosse verdadeiro, não poderia triunfar sobre os inimigos. Jesus tem os inimigos debaixo dos pés. Então, os seus inimigos já foram vencidos em nome de Jesus.
A sua tribulação já foi vencida em nome de Jesus. A sua angústia já foi vencida em nome de Jesus. A sua doença já foi vencida em nome de Jesus. Tem certeza disso, Augusto? Tenho, porque aquele que me garantiu é fiel e verdadeiro. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor, querido? É fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro. Aleluia! O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, a autoridade. Mateus capítulo 28, versículo 28, Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade. Não é uma, não é duas, não são muitas, não são poucas. É toda a autoridade. Toda a autoridade está em Jesus Cristo. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aí ele continua dizendo assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, caminhos abertos, porta aberta. Porta aberta, querido, para quem é fiel. Porta aberta para quem é fiel. Permaneça fiel, querido, permaneça firme. Os tempos são difíceis, os tempos são duros, estamos passando por uma crise. Deus está dizendo assim: permaneça fiel. Porque quem é fiel, as portas permanecem abertas. Quem é fiel, os caminhos permanecem abertos. Então o tema central dessa carta, querido, é porta aberta. Jesus faz vários elogios a essa igreja, mas o tema central dela é esse. Para quem é fiel, a porta está aberta. Para quem é fiel, tem vitória. Para quem é fiel, tem cura. Para quem é fiel, tem milagre. Deus quer fazer milagre na sua vida. Nessa noite eu vim aqui para profetizar. Nessa noite, quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a estudar sobre ela. O Espírito Santo falava comigo: Augusto, profetiza. Profetiza milagre, profetiza cura, profetiza vitória, porque o meu povo muitas das vezes está permanecendo fiel, muitas das vezes pensa em esmorecer, mas nessa noite o que eles estão precisando é uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. Então permaneça fiel, querido, porque a vitória, o milagre, a autoridade de Jesus vai chegar na sua casa e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus tem uma porta aberta. Deus abriu portas, querido, para a sua igreja. Lá em Atos, capítulo 14, versículo 27, diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram os gentios a porta da fé. Vou ler de novo. Ali chegados, reunida a igreja, preste atenção, querido. A igreja está reunida nessa noite. Você está na sua casa. Você está com a sua família. Você está com o seu marido. Você está com a sua esposa. Você está com seus filhos. A igreja está reunida. Pode não estar na igreja. Pode não estar no templo. Mas estão nos lares. Então vocês que estão reunidos, vocês agora vão começar a relatar. Relataram quantas coisas fizera Deus com eles. E como abriram aos gentios a porta da fé. Deus vai começar a abrir a porta da fé para muitas pessoas através da sua vida. E vocês vão ser os relatores. Vocês vão ser as testemunhas. Vocês vão começar a profetizar. E falando assim: olha, na casa de fulano aconteceu milagre. E eu sou testemunha do milagre que aconteceu lá. Sabe por quê? Porque as portas se abriram. O milagre se abriu. O caminho se abriu para a salvação. O caminho se abriu para a fé. E olha, quantas coisas fizera Deus. Aleluia! Quantas coisas Deus vai fazer, querido. A porta está aberta para o milagre. A porta está aberta para a salvação. Colossenses capítulo 4, versículo 3 diz assim: suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. A porta da palavra de Deus, querido. As portas estão abertas. Pessoas vão ser salvas.
pessoas vão ser resgatadas, querido. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. A palavra de Deus, querido, é a porta aberta para a nossa vida. Então profetize sobre a sua casa. Profetiza que as portas estão abertas. Profetiza que o milagre vai acontecer. Profetiza que a cura vai chegar. Profetiza que a bênção vai acontecer. Profetiza que a promoção vai chegar na sua vida. Profetiza, querido, que você não vai ficar nesse emprego muito tempo, Deus vai te dar algo melhor. Profetiza, querido, que o milagre vai acontecer na sua casa. Profetiza que a porta da salvação do teu esposo está aberta. Profetiza que a porta da salvação dos teus filhos estão abertas. Profetiza, querido, que o milagre na sua casa está aberto. Profetiza, querido, que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ou seja, dos alimentos da sua casa, estão abertos em nome de Jesus. Profetiza. Eu vim nessa noite para profetizar. Profetizar sobre a sua vida e sobre a sua família. Profetiza, querido. Profetiza sobre a sua casa. Estenda as mãos sobre a sua família. Estenda as mãos sobre o seu lar. Estenda, querido, porque o Senhor Jesus quer abençoar a sua casa nessa noite. E a bênção vem para a igreja que é fiel. Versículo 8 ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Eu sei que muitas das vezes, no meio da caminhada, a força vai embora. Tem dia que a gente chega em casa, querido, e parece que as coisas não vão acontecer. Parece que a força vai indo embora, que você não vai conseguir. Mas Deus fala aqui, olha, tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guarda a palavra do Senhor Jesus, querido. Não negue, continue, prevaleça, permaneça, porque mesmo você tendo pouca força, a porta está aberta. E Jesus nos garante aqui, a qual ninguém pode fechar. Ele disse ninguém pode fechar. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui. Ele diz, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Essa parte, querido, é muito interessante, porque nós vemos aqui, nessas cartas, duas igrejas fiéis. Duas igrejas que só receberam elogios. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Duas igrejas fiéis. Duas igrejas que só receberam elogios. Duas igrejas que permaneceram. Mas duas igrejas que o inimigo se levantou. E o inimigo se levanta contra aqueles que são fiéis. Guarda isso na sua vida. Anota aí. O inimigo se levanta sobre aqueles que são fiéis. Então, querido, se o inimigo está se levantando contra a sua vida, fica firme. Porque você está sendo fiel. Se o inimigo está se levantando sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, é porque você está sendo fiel. Aqui diz assim, olha, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, nós vemos o mesmo problema na igreja de Esmirna, que diz assim, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essas igrejas eram perseguidas por sinagogas, por igrejas da época, travestidas de igrejas de Deus, mas não eram. Era um inimigo, era um diabo, e queriam matar a igreja. E Jesus fala assim, cuidado com a sinagoga de Satanás. Cuidado com o diabo. Porque o diabo se levanta sobre aqueles que são fiéis. Então, se você é fiel, querido, o inimigo vai se levantar contra a sua vida, vai se levantar contra a sua casa, vai se levantar contra a sua família, vai se levantar contra o seu ministério, não vai deixar você cantar mais, não vai deixar você pregar mais,
não vai deixar mais você ir no culto e no discipulado, não vai deixar mais você a fazer as coisas do Senhor. O inimigo não vai deixar mais, querido, porque ele está se levantando contra aqueles que são fiéis. Porque quem não é fiel, querido, o inimigo não se importa. Mas ele fala aqui, olha, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, ou seja, o inimigo. Guarde isso. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia eram fiéis. E o inimigo se levantou contra a fidelidade. Escreva isso. O inimigo se levanta contra a fidelidade. Seja fiel. Aí você fala assim, nossa, Augusto, mas está difícil. Vai continuar. Porque aqueles que são fiéis, querido, vão sofrer perseguições. Vão sofrer calúnias. Vão sofrer difamações. A luta vai ser grande. A luta vai ser terrível. Mas a vitória é maior, querido. Porque Jesus nos garante que sobre as igrejas que permanecem, os caminhos estão abertos. Sobre a igreja que permanece fiel, querido, as portas estão abertas. Olha que texto maravilhoso, querido. Então, querido, o caminho está aberto sobre a sua vida, mas permaneça fiel. Fiel em nome de Jesus. E tem uma outra coisa interessante nesse texto, e eu queria que você guardasse. Além disso, ele diz assim, olha, versículo 9 ainda. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Na minha tradução aqui está dizendo assim, e prostrar-se aos teus pés. Tem outra tradução que diz assim, para que adorem prostrados. Aí você pode me perguntar assim, poxa Augusto, você está dizendo que Deus vai fazer com que outras pessoas nos adorem? Por que outras traduções estão dizendo assim, eis que os farei vir e adorem prostrados aos seus pés? Eu fui pesquisar, querido, e no grego essa palavra, prostrado, vem do verbo proskuneo, que quer dizer reverenciar, inclinar-se ou homenagear. E aqui, querido, eu quero profetizar, como eu disse que hoje é culto em que eu decidi profetizar sobre a sua vida. E hoje eu quero profetizar sobre a sua casa. Essas pessoas, os inimigos da sua vida, ou pessoas que te humilham, e o diabo, ele não vai se prostrar aos seus pés para te adorar, não. Ele vai se prostrar aos seus pés para reverenciar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Para se inclinar sobre o que Deus vai fazer na sua vida. E para homenagear o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? O inimigo, querido, vai homenagear, vai reverenciar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Hoje você não está entendendo. Hoje a sua família não está entendendo. Hoje, muitas das vezes, a gente pensa, Deus, por que eu estou passando isso? Mas Jesus nos dá mais uma promessa. Ele fala assim, eu os farei vir. Ele vai fazer o seu inimigo vir, querido, e te homenagear. Deus tem uma honra para a sua vida. Deus vai honrar sua casa. Deus vai honrar seu ministério. Deus vai honrar sua família. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde, querido, se na sua casa está vivendo em pecado, mas você permanece fiel, Deus está dizendo que aonde abunda o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Aonde, querido, está abundando, querido, coisas ruins, vai superabundar de coisas boas. Aonde, querido, está abundando, querido, doença, vai superabundar de cura. Aonde, querido, está havendo escassez, vai haver prosperidade. Aonde, querido, você não vê Deus, vai começar a acontecer milagre. E eu quero profetizar só isso sobre a sua vida hoje. Vai começar a acontecer milagre na sua casa.
vai começar a acontecer milagre sobre a sua família. Vai começar a acontecer milagre no seu ministério. Vai começar a acontecer milagre no seu trabalho. Vai começar a acontecer milagre, querido, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa. Vai começar a acontecer milagre. E tudo aquilo que você pensava que era opróbrio, que era derrota, que era coisas ruins, que te colocava no chão, que te fazia sofrer, vai começar a glorificar a Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo vai começar a glorificar o nome dele através da sua vida. E muitos que achavam que você era um coitadinho vão começar a falar assim: nossa, olha o que Deus fez na vida do Augusto. Olha o que Deus fez na vida daquele irmão, daquela irmã, daquela família. Olha o que Deus fez. Aleluia. Versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O que nós estamos vivendo, querido? Estamos vivendo uma provação que está vindo sobre o mundo todo. Mas Deus está nos dando uma promessa. Se você guarda a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Deus está experimentando os seus servos, para ver quem é fiel. Deus vai te experimentar, Deus está te experimentando, querido. No meio dessa pandemia, no meio desse vírus, Deus está te experimentando. Qual é o nível da sua fé? Qual é o nível da sua espiritualidade? Qual é o nível do seu entendimento e do seu relacionamento com Deus? Deus nessa noite vai começar a experimentar você. Deus está experimentando a igreja. E Deus está dizendo assim: olha, no meio dessa pandemia que eu quero que você haja. Que eu quero que você permaneça como igreja. E aí, ele dá uma palavra das mais contundentes de todas as cartas. Porque por mais que ele fale e dê promessa de que ele vai voltar, para a igreja de Filadélfia ele dá um intimato. E ele fala assim, olha, versículo 11, venho sem demora. Isso que ele deu uma promessa. Venho sem demora. Existe um tempo ruim, no versículo 10. Nós estamos passando por um tempo ruim de provação que está vindo sobre a terra. E no versículo 11 ele fala assim, olha, venho sem demora. O que Deus está querendo dizer, querido? Deus está dizendo assim, olha, está vendo essa pandemia? Está vendo isso que nós estamos enfrentando, essa crise? É sinal de que os tempos estão sendo abreviados. E eu, o Senhor Jesus, estou voltando. Venho sem demora. Jesus está voltando, querido. Permaneça firme, permaneça fiel. Ele diz, conserva o que tens, para que ninguém roube ou tome a sua coroa. Permaneça firme, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, querido, Jesus está voltando. E ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Lembra que eu te falei, querido, que as portas do palácio estão abertas? As portas do reino estão abertas? Olha só o que Jesus fala. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Você jamais sairá dos palácios. Você jamais sairá do reino. Você jamais sairá da riqueza. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as igrejas estavam passando perseguição. Estavam passando luta nessa época. O imperador queria matar e acabar com a igreja. O imperador romano queria matar a igreja do Senhor Jesus nessa época. E qual era a mensagem de esperança? Jerusalém estava destruída. Quem era Jerusalém, querido? Jerusalém era o símbolo da presença de Deus. Estava destruída, estava tomada pelo império. Jerusalém tomada pelo inimigo. E sabe o que Jesus fala? O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho uma nova cidade para você. Eu tenho um novo templo para te dar. Eu tenho um novo caminho para te oferecer.
Eu não sei como é que está a tua Jerusalém. Eu queria profetizar mais uma vez sobre a sua vida. Eu não sei como está a sua Jerusalém. Mas nessa noite Deus vai te dar uma nova Jerusalém. Na sua casa, na sua família, no seu bairro, no seu ministério. Eu profetizo, querido, a nova Jerusalém. Jerusalém, a nova Jerusalém não tem escravidão. A nova Jerusalém não tem morte. A nova Jerusalém não tem choro, não tem pranto. Jesus diz, querido, aqui em Apocalipse, olha, enxugarei dos olhos toda a lágrima. Deus nessa noite está enxugando dos olhos as lágrimas da sua vida. Se você está chorando, querido, deixe o Espírito Santo enxugar dos olhos as suas lágrimas. E Ele tem uma nova Jerusalém para te dar. E um novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito nessa noite diz às igrejas. Essa é a palavra que eu quero deixar para você, palavra profética. Existem caminhos abertos para a sua vida. Se você permanecer fiel, os caminhos estão abertos. Se você permanecer fiel, a porta está aberta. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar pela sua vida, pela sua casa, em nome de Jesus. E eu queria que nessa noite você colocasse a sua vida no altar do Senhor, né? Vou colocar aqui um louvor e enquanto o louvor toca, que você possa colocar a sua vida no altar do Senhor. Se você ainda não é fiel, que você possa ser mais fiel e adore ao Senhor aí na sua casa em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Deus. Adore ao Senhor Jesus na sua casa, querido. Louve o nome do Senhor Jesus na sua casa. Agradeça a Deus pela sua fidelidade. Sabe por quê? Porque os caminhos estão abertos. Só para adorar o Senhor, adora o nome dEle. Só para te adorar, Jesus. E fazer teu nome santo. Oh, aleluia. Fala para Ele, estamos nós aqui, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Estenda as mãos, querido, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, para louvar, Pai, e engrandecer o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Assim como diz esse louvor, Pai, nos dê acesso nessa noite a Ti, Senhor. O véu, querido, o véu, Pai, no coração de muitas pessoas ainda precisa ser rasgado, Pai. Então, Pai, que o Senhor venha rasgar o véu do nosso coração, que o Senhor venha rasgar o véu da nossa vida, que o Senhor venha rasgar o véu do nosso espírito, Pai, para que possamos entrar dentro dos Teus atos, Deus. E estamos aqui nessa noite clamando, Deus, e dizendo, Deus, que é só para Te adorar e fazer o Teu nome grande, Senhor. Vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa casa, Pai. Nós louvamos o Teu nome, Deus. Nós estamos aqui para Te dar o louvor que é devido, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre a Sua igreja, Pai, que está agora em casa, Pai, e precisa, Pai, ser renovada pelo Senhor, e precisa ser renovada pelo Teu Espírito, Deus, e precisa ser renovada pela Tua presença, Pai. Deus, essa igreja aqui é uma igreja fiel, Senhor, e a Bíblia nos garante que os caminhos dessa igreja estavam abertos, Pai. Começa a abrir os caminhos da nossa vida, começa a abrir portas, Pai. Nos faça ser fiéis, Senhor, e abre as portas da nossa vida, Pai. Abre as portas, Pai, do nosso ministério. Abre as portas da cura. Abre as portas do milagre, Deus. Abre as portas, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Deus. É o que eu te peço, Pai. Abre as portas, Senhor. Oh, Deus.
Que nós possamos nessa noite, Deus, louvar para engrandecer o Teu nome, Deus. Como diz esse louvor, Deus, a honra e a glória é a Ti, Senhor. A Ti toda a força, a Ti toda a honra. Ao Rei eterno, Pai imortal. Que nós possamos, Deus, nessa noite declarar, Senhor, que mesmo sendo invisível, o Senhor é real na nossa vida. E a Ti nós ministramos o louvor. Ministre sobre a sua casa, querido, ao único que é digno de receber toda adoração, toda honra, toda glória e todo louvor. Que a sua casa venha a ser lugar de adoração. Que a sua casa venha a ser o altar de adoração do Senhor. Que você possa gritar, clamar e dar glórias ao nome de Jesus no seu lar e na sua casa. Profetiza sobre a sua família, profetiza sobre o seu lar, isso, querido. Para que o Espírito Santo possa entrar dentro do seu lar, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Glorificado é o seu nome, Jesus. Nós te coroamos nessa noite, Senhor, porque o Senhor é o Rei da nossa vida, da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adoramos o Teu nome, Senhor. E nos rendemos aos Teus pés aqui, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Consagramos a nossa vida a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que você possa ter sido, querido, tremendamente abençoado com essa palavra, com essa oração, com essa palavra profética que o Senhor Jesus pediu para eu falar e compartilhar com a igreja hoje. Que você venha receber essa palavra profética na sua vida. Em nome de Jesus. Não deixe, querido. Não deixe que o inimigo venha, que aqueles que são da sinagoga de Satanás venham e roubem a sua coroa. Mas permaneça fiel. Todos aqueles que permanecem fiel, os caminhos estão abertos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe seu ministério. Que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, querido. Estenda suas mãos e receba a bênção do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Eu profetizo a bênção do Senhor. Que você tenha uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.